Shabbat Shalom. Eu sou a Ana Paula e hoje o Senhor me encarregou em trazer uma porção, compartilhar uma porção com você. Então eu quero te convidar a se assentar, ficar bem confortável aí e convidar o Espírito Santo para sondar o seu coração. Ele sabe a porção, Ele sabe a palavra que você precisa ouvir. Senhor, eu me coloco como um instrumento nas Tuas mãos. Eu tenho um esboço, eu tenho um tempo na Tua presença, buscando, mas eu também tenho temor de andar conforme aquilo que o Senhor quer. Então o Senhor tem liberdade para falar e fazer conforme aquilo que o Senhor determinou para nós nesse tempo aqui, em nome de Jesus. Eu quero dizer Shabbat Shalom para você que está aí na internet também. Hoje é dia de ceia, então prepara aí na sua casa. Se você não tem, dá tempo de pedir no iFood e chegar aí um suco de uva, um pão, para você fazer parte da ceia do Senhor. E eu queria te dizer que o Senhor dá conforme o que nós buscamos, né? A palavra diz em Lucas 11 que se chegar alguém na sua casa de repente e você não tiver o que oferecer para essa pessoa, você pode bater na porta de um amigo e explicar para ele: olha, eu recebi uma pessoa, eu não tenho nada para oferecer, você pode me dar 3 pães? E a palavra também vai dizer que talvez a amizade não seja suficiente, porque lá em Lucas 11, ele vai dizer bem claro, talvez por ser tarde, por ser meia-noite, esse amigo não abra a porta. Mas se você insistentemente bater, talvez a amizade não o mova, mas a sua insistência faça com que Ele te dê o que você pediu. E é aí, nesse contexto, que está aquele verso que nós gostamos tanto de usar, de buscar e achar, bater e se dar, né? É nesse contexto que o Senhor fala dessa insistência e da resposta. Só que Ele também vai dizer assim: vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Ou, se o seu filho te pedir um ovo, você vai dar um escorpião, né? Então, quanto mais o Senhor, que é bom, não te dará o Espírito Santo. Eu queria que você se lembrasse que nós estamos em um tempo de transbordar no Espírito. E não é sobre ser amigo, ou só amigo do Senhor. Nesses dias, meditando nesse capítulo de Lucas 11, eu lembrei de uma música que diz: quem sou eu para que se lembre de mim, para que me ouças quando clamar, mas é verdade que tu pensas em mim e que me amas. É incrível. E aí o refrão é: amigo do Senhor. Lembra dessa música? Amigo do Senhor. E aí eu falei: é verdade, eu sou amiga do Senhor e Ele é meu. Mas, às vezes, na amizade, eu vou ficar batendo insistentemente. Falando: Deus, eu sou sua amiga. Dá 3 pães para eu resolver meu problema. Pela amizade, Deus. Eu sei que se eu ficar aqui batendo, o Senhor vai resolver
problema. E aí, a continuação do texto é: a amizade não é só o que ele tem para você. A amizade é aquilo que te faz ter liberdade, não é? Pela amizade que o Senhor Jesus estabeleceu, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Pela amizade que o Senhor Jesus estabeleceu, nós ousadamente podemos bater e abrir, pedir e ter a resposta. Mas nós, que somos maus, a gente sabe o que é melhor para o nosso filho. Ele pode pedir um ovo, ele pode pedir um pão, achando que é o melhor. E a gente não vai dar escorpião, a gente não vai dar serpente. A gente vai dar aquilo que a gente discerne como pais, que é o melhor. Que pode ser até um não. Não agora. Não por enquanto. Não isso. Mas qual é a porção que o Senhor separou para nós? Qual é o último versículo dessa parábola? Então, eu posso te dar o Espírito Santo. Então, não é sobre aquilo que você pensa que é o seu problema. Não se mova pelo seu problema. Não fique lá insistentemente pedindo pão, porque você está numa circunstância que você não esperava estar. Recebeu uma visita que você não esperava receber e foi pego desprovido. Não se mova por suas necessidades. Mesmo que as necessidades possam parecer uma boa motivação, não se mova por isso. Se mova por aquilo que Ele já concedeu. O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo é o poder que fez com que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. O Espírito Santo que moveu Jesus dentre os mortos, mora dentro de você. E pode vivificar a sua vida. Pode te fazer olhar para as circunstâncias de uma forma totalmente diferente. Eu disse que ele tinha liberdade, né? Depois, se você quiser, você vai ver, não tem nada do que eu escrevi. Mas o Senhor tinha falado com os discípulos. Ele tinha dito: permaneçam em Jerusalém. Não era essa a palavra? Olha, eu vou ser retirado de vocês. Fiquem aqui, espere. Vai ser dado um outro consolador. O meu Pai sabe o que vocês precisam. Não é a insistência de vocês em não nos abandone, não nos deixe sozinho. Não é a insistência de vocês que vai trazer a realidade que o meu Pai já tem. Permaneça aqui, porque o Espírito Santo é Ele que vai te ensinar todas as coisas. É Ele que vai fazer com que você compreenda que sem mim nada você pode fazer. É Ele que vai te batizar com poder, com fogo, com autoridade. É Ele que vai vivificar esse corpo da morte corruptível. É Ele que vai fazer com que você estabeleça e ande naquilo que eu já preparei para você. Permaneça. E aí você vai ouvir uma história que a gente até canta, que é o caminho de Emaús. Emaús era distante de Jerusalém. Jesus estava morto. Tanto que aqueles discípulos não sabiam nem que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam aguardando. Eles estavam ali, onde era a palavra, fica aqui, que vai descer o Espírito Santo. Eles estavam obedecendo? Não, queridos. Os discípulos de Emaús
falam para Jesus. Você não está sabendo que a gente achava que o Messias tinha vindo? A gente achava que o profeta estava no nosso meio e ele morreu. Você não está sabendo das circunstâncias? Você não está sabendo do que aconteceu por esses dias? Então a gente está indo para Emaús porque o que a gente pensava não foi estabelecido. Jesus escuta todo o caminho, o entendimento raso daqueles homens. E não se revela. O que ele faz? Ele parte o pão. Sabe o que eu tenho pensado? Às vezes a gente está ali batendo na porta e falando: Senhor, eu estou com um problema, eu estou com uma situação. E eu preciso que o Senhor me socorra. Eu preciso que o Senhor faça. Eu preciso ver a sua resposta. Porque olha, eu fui pega desprevenida. E o Senhor está dizendo: deixa eu transbordar no Espírito. Permaneça. Não se mova por circunstância. Deixa a minha palavra tomar forma em você, para que você transborde no Espírito. Aqueles discípulos de Emaús, então, de Jesus, indo para Emaús. Aqueles discípulos olham um para o outro e falam: não te ardia o coração quando ele repartiu o pão? Será que não era ele? Será que ele não está fazendo o que nem meus olhos viram, nem meus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração? O novo, ele às vezes, no começo principalmente, não faz sentido. Mas já está feito. Já está estabelecido. E se você estiver atento para ouvir e perceber o pão que ele está partindo, a resposta que ele está dando, que pode não ser no formato que você esperou, pode não ser do jeito que você idealizou, você vai perceber que ele se move, que ele está, que ele não te abandonou, que mesmo que você tenha tomado um caminho distante de Jerusalém, ele está aqui hoje para dizer para você: eu não esqueci da orientação que eu te dei, eu não esqueci da promessa que eu te falei, eu não esqueci de quem você é. E saiba, eu sei todos os seus caminhos. Eu sei aonde te achar. Eu sei como te responder. Eu sei como me manifestar. Então eu queria que você falasse aí para a sua alma: aquieta-te. Saiba que o Senhor é Deus. Saiba que Ele governa. Saiba que Ele já fez. Aquieta-te, minha alma, aquieta-te. Mesmo que você não compreenda, você sabe, no seu interior, você sabe que Ele fez, que Ele é, que Ele não te abandonou. Você vai tomar uma ceia que pode simbolizar para você força, pode simbolizar para você uma porção necessária para você andar o próximo tempo da sua vida, a próxima estação da sua vida. Mas ela também pode ser semente para você e em você. O Senhor, Ele fala ao teu respeito na eternidade. O Senhor fala ao meu respeito na eternidade. E aí a palavra que Ele fala vai tomando forma em nós.
Não é o seu passado que te define, a sua acusação que te define, o seu próprio entendimento que te define. O que te define é a palavra de Deus e o poder que pode moldar essa palavra em você é aquilo que Ele já te deu, que se chama Espírito Santo. Está fazendo sentido para alguém? Se tem um alvo, eu já estou feliz. Mas eu queria que você se lembrasse de Efésios 2. Se você quiser abrir, Efésios 2. O verso 8 até o verso 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então eu queria que você se lembrasse que o Pai dá a conhecer os planos dele por uma palavra. O Pai, ele já preparou um caminho, ele preparou uma obra, ele preparou um destino, está pronto. Você precisa deixar a palavra do Senhor se conformar em você e não tomar um caminho como o caminho de Emaús. Mas se é para permanecer em Jerusalém, sua alma pode reclamar o que for, ela está sujeita ao Espírito de Deus e você permanece na obra que Ele de antemão preparou para que você ande nela. Então eu queria que você se lembrasse que Deus, Ele disse, por exemplo, lá no início de todas as coisas, não coma. O que Ele estava mostrando? Ele estava mostrando assim, olha, o que eu preparei para você está pronto. Você só precisa cuidar para não se deixar roubar, para não se deixar deturpar. Está pronto, você só não come dessa árvore, o resto está tudo feito. Ele mostrou a vontade dele pela palavra dele. Não deu certo, né? O homem, a mulher, ela viu, é agradável aos olhos, eu vou comer. Comeu. Depois ele deu a conhecer pela lei e os profetas. É isso que você vai ouvir até da boca de Jesus. Que a vontade de Deus estava sendo declarada e anunciada pela lei e os profetas. Ou seja, ele estava dizendo, deixando claro, anunciando uma palavra, uma mensagem e dizendo, está pronto, ande nisso, faça aquilo, receba isso, dê aquilo. Foi o suficiente? Não foi. Porque não é pela obra, para que ninguém se glorie. Então ele enviou Jesus para restaurar todas as coisas. E o que a palavra diz? Que Jesus é o Verbo. O Verbo vivo. Então era o próprio Verbo. Era a própria palavra mostrando e dizendo, está feito, está estabelecido, a vontade do meu Pai, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não foi isso que Paulo falou? Sejam meus imitadores. Por que Paulo disse isso? Porque eu sou de Cristo, a palavra, a vida, a verdade, a justiça. Está anunciada, está aí. Você está com alguma dúvida? Vá para a palavra. Vá perceber como Jesus faria. E aí você vai perceber que a palavra, ela sempre dá fruto. Isaías disse que Jesus, o Verbo vivo, verá o fruto do penoso trabalho dele.
Mas em Lucas 8, você vai ouvir muito Lucas 8. Em Lucas 8, Jesus estabelece uma parábola e ele diz claramente: a palavra de Deus é como uma semente. Nessa parábola do semeador, a semente que ele está lançando é a palavra de Deus. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que a palavra que o Senhor libera é semente para o que semeia. E é fruto para os famintos. Você pode repetir? Eu não uso essa didática normalmente, mas hoje estou achando necessário. A palavra é semente para o que semeia e fruto para o faminto. Pão para o faminto. Eu queria então que você observasse que a palavra, ela é imutável. A palavra, o verbo vivo, a palavra não muda. A palavra se estabelece. Tendo ele dito, fará. Porque o Senhor não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E nós podemos falar vários versículos que vai te trazer a memória de que a palavra de Deus é. A palavra de Deus frutifica. Então, aonde está a variável, Ana Paula? Por que então que de vez em quando, ou de vez em sempre, eu sou tentada a ir pelo caminho de Emaús? Por que então eu não consigo alcançar esse bom ânimo de perseverar para transbordar? Por que então que às vezes eu tenho dúvida? A parábola do semeador, ela vai deixar muito clara aonde está a variável. A variável está no coração humano. Porque existia uma semente, mas existiam 4 tipos de solo. Alguém lembra quais eram os solos? Espinho, rocha, terra boa, falta um, beira do caminho. Abre lá em Lucas 8, a partir do verso 11, para a gente estar na mesma página, literalmente. O verso 11b diz que a semente é a palavra de Deus. E que, aí vai seguindo, você vai perceber, à beira do caminho é aquele que se deixa roubar. É aquele que o diabo tira a palavra do coração. Quantas vezes o Senhor te deu uma direção, falou com você, permaneça, faça isso, ore, jejue, dê uma oferta, ande com tal pessoa, acorde mais cedo, durma mais tarde, coisas simples, não coma determinada coisa. Quantas vezes Deus te orientou, mas a semente caiu à beira do caminho. Você se deixou roubar. Você até ouviu, mas depois pensou. Mas depois disse, mas não era bem assim. Acho que não era bem assim. Acho que eu não entendi direito. Acho que, não, isso aí era a minha alma sugerindo. Não é, gente. Quem nunca recebeu uma semente que ficou à beira do caminho, atire a primeira pedra, porque eu já recebi várias sementes que ficaram à beira do caminho. Quantas vezes o Senhor já te deu uma orientação simples ou uma orientação difícil e ficou à beira do caminho? Hoje, o que o Senhor quer mostrar para você é que se você quiser transbordar no Espírito, Ele está pronto. A palavra dEle, que é imutável, que é perfeita,
que se estabelece, ela está sendo lançada aqui. Quem precisa alinhar o coração e dizer, seja Deus sobre a minha vida, é você, sou eu. Quem precisa receber a palavra e dizer, se o meu coração tinha a terra, semelhante à terra que fica à beira do caminho, hoje, Senhor, trabalha aqui. Hoje, Senhor, tira. Hoje, meu Deus, estabelece aqui uma novidade de vida. O outro solo que você vai ver aí em Lucas, é o solo rochoso. Lucas escreve assim, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Sabe, quando eu era menino, ou menina, ou pequena, ou imatura, eu pensava assim, se der certo, Deus está no negócio. Se eu fizer tal coisa e Deus abençoar, é porque eu estava no caminho que Ele determinou para mim. E sabe o que eu descobri? Que a vontade de Deus sofre resistência. Sabe o que eu descobri? Que quando Ele diz para você, vai para o outro lado, pode esperar, vai vir uma tempestade. É fato. Vai se estabelecer um cenário em que a palavra que Ele liberou para você vai ser provada. E se você estiver andando na estatura da criança, você vai desistir. Você vai dizer, ai, Deus não estava nesse negócio não, porque olha, veio a tempestade. Então acho que Ele não disse para eu ir para o outro lado, acho que fui eu que subi no barco. Sabe, o filho, ele conhece o pai, entende? Nesse processo, eu tenho uma amiga que falou, não aguento mais ouvir processo, mas gente, fazer o quê, né? A vida é um processo. Nesse processo que eu estou vivendo e aprendendo muitas coisas, eu tenho entendido que Isaac reconhecia o pai dele. Isaac, ele não estava andando no caminho para o sacrifício porque algum servo falou, porque alguém do clã se levantou. Ele estava indo com o pai dele. E mesmo que ele tivesse dúvida, ele perguntou para o pai dele, pai, aonde está o cordeiro? Ele não perguntou para o servo, não perguntou para ninguém, ele perguntou para o pai. Pai, aonde está? O pai falou, Deus vai prover para si. Ele falou, é o suficiente. Ele chegou lá em cima, ele se deitou no altar, ele viu o cutelo levantando. Ele entendeu que o sacrifício era ele. Ele entendeu. Mas sabe, eu tenho entendido que mesmo que eu discirna que Deus está me matando, eu sei quem está me conduzindo. Eu sei que eu não estou me metendo em determinadas circunstâncias. Eu sei que eu estou andando com Ele. Eu olho para o lado, eu enxergo meu pai. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem vale, nem sombras me afastam de ti, eu nada temerei. Como eu tenho cantado essa música. Porque mesmo que eu olhe ao redor e diga, Deus, tem certeza que o Senhor vai levantar agora o cutelo? Eu vejo Ele com o cutelo levantado. E eu tenho segurança nele.
Então eu nada temerei. Passando pelas águas, contigo estarei. Vocês lembram dessa música? É isso. Então, não importa nada, eu nada temerei, eu sei a voz que eu escuto no caminho. O solo rochoso é o coração que diz: meu Deus, não me pediria esse sacrifício. O solo rochoso é o coração que diz: Deus, o Senhor me abandonou? Entende? O solo rochoso é o coração que fala: eu acreditei até enxergar a tempestade. Agora eu vou retroceder. Agora eu vou voltar. Eu não aguento. Não deu para mim. 1, 2, 3, acabou minha vez. As minhas amigas de próximo, assim, bem de perto, sabem desse testemunho. Em uma circunstância, eu ajoelhei e disse o seguinte para o Senhor: 1, 2, 3, acabou minha vez. Chega. Deu. E eu não tinha noção do solo rochoso que estava no meu coração. E aí Deus me levou para uma parte do Evangelho que diz que Jesus teve fome. Olhou para uma figueira e viu que tinha folhas. Então, que aparentemente tinha frutos. E foi buscar um fruto para comer. E aquela figueira só tinha a aparência de fruto, mas não tinha fruto nenhum. Então ele declarou: seca até a raiz. No dia seguinte, quando ele passou no lugar, os discípulos olharam e disseram: está seca, não tem nada. Aí o que o Espírito Santo, que dá poder, que dá força, que te ensina todas as coisas, o Espírito Santo disse assim para mim: filha, você é livre, você pode escolher. Você quer dar fruto ou você quer secar? É você que escolhe. E eu falei: eu quero dar fruto. Eu não quero secar. Eu não cheguei até aqui para desistir. Embora eu tenha dito 1, 2, 3, acabou minha vez, o que eu esperava, Deus, era que o Senhor bradasse e dissesse: então vamos lá que eu vou resolver. Mas eu não quero secar. Eu quero dar fruto. Permaneça. Persevere para transbordar. Foi isso que o Senhor me disse. Persevera, Ana Paula. Em bom tempo, você vai ter fruto. Em bom tempo, eu vou poder comer de você e dizer: olha, o fruto do meu penoso trabalho. Persevera, filha. O que Deus estava me convidando naquele dia era: deixa eu trabalhar no seu coração e transformar o solo rochoso do seu coração, que crê até determinado ponto, mas quando começam as provações, diz: para, chega, não quero mais, não gostei da brincadeira. Para, deixa as coisas de menina, prossegue, Ana Paula. O outro solo é o espinhoso. E Lucas escreve assim: são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres, e não amadurecem. Deixa eu te falar uma coisa: você sabe se preocupar? Então você sabe meditar. Josué, ele tinha uma circunstância totalmente adversa. Meu servo é morto. Tudo é quase o caminho de Emaús. O que você achou que ia te levar para o outro lado, o seu mentor, o seu pastor, aquele que estabeleceu todas as coisas, morreu, Josué. E sabe, eu enxergo Josué hoje como um homem que está simplesmente chorando.
Ele não está aguardando a vez dele. Ele não está esperando que Deus chegue lá e fale, olha, agora é com você, te enxerguei. Não, Josué amava Moisés. Josué ficava do lado de fora da tenda, aprendendo, percebendo, não invejando, esperando Moisés sair daquele lugar para ele entrar. Ele amava Moisés. Ele obedecia Moisés. Moisés disse para ele, vai lá, vê a terra. E quando enviou, disse, você não chama mais Oséias, você chama Josué. Ora, se não é um pai que pode mudar o nome do filho. Então Josué olhava para Moisés como um pai. Era ele, Moisés, que tinha morrido. Entende o contexto? De repente chega o Senhor e fala para Josué, as circunstâncias são muito doloridas. Moisés, meu servo, morreu. E agora eu conto com você. Eu sei que não era isso que você esperava. Se você fosse bater para a porta abrir, você não ia dizer, mata o Moisés para eu entrar. Não era isso que você ia pedir, mas é isso que se estabeleceu. E agora, Josué, eu preciso que você cumpra o legado de Moisés. O que o Senhor orienta Josué a fazer, então? Ele encoraja, seja forte e corajoso. Mas ele diz como ser forte e corajoso. Ele fala, medita na minha lei, de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Entende? Sem mim, você não pode fazer nada. Sou eu que te ensino todas as coisas. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não se preocupe, quem faz o milagre sou eu. O que Deus estava dizendo para Josué era, amadureça. O solo espinhoso das preocupações. A Bíblia fala das preocupações da vida. Gente, eu tenho com que me preocupar. Não pense que minha vida está um mar de rosas. Eu tenho muito com que me preocupar. Mas lembra que eu escuto a voz do meu pai no caminho? E eu lembro que o meu pai disse assim, não se preocupe pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir. Você vale muito mais que os pardais. Você tem muito mais valor que o lírio do campo. Não se preocupe. Ana Paula, amadureça. Tira os espinhos. Tira as dores. Você tem justificativa para a sua dor? Eu posso cuidar do seu coração, filha. E posso te fazer amadurecer. Amadurecer dói. Amadurecer faz com que você discirna para onde olhar. Josué tinha duas opções. Ele podia pensar, morreu, e agora? Ou ele podia lembrar, ama o Senhor seu Deus. Quem disse isso foi Moisés. Em Deuteronômio, ou seja, para a geração de Josué. Deuteronômio foi escrito para a geração da conquista. Em Deuteronômio está escrito, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força. A palavra do Senhor, Isaías 55:10, diz aquilo que você repetiu no começo da palavra. A palavra do Senhor, ela tem duas condições num banquete como hoje.
ela pode ser força, ou seja, alimento ao faminto. E ela pode ser milagre, semente ao que semeia. Josué, naquele momento, podia estar comendo o pão da força, mas ele estava se transformando na semente que ia gerar um milagre, que ia colocar Israel aonde o Senhor já tinha determinado que eles iam. E aí você vai ver o último solo, a última variável, é a estatura do varão perfeito, a estatura de Jesus, o solo fértil, aqueles que retêm e perseveram. Lucas escreve assim: com coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus, a retêm, dão fruto com perseverança. Não é a preocupação, não é a dor, não é a tempestade, não é a minha desobediência que me tira do prumo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não faço de acordo com o meu entendimento, eu não faço de acordo com a minha vontade. Não é a provação que eu estou vivendo que me tira do caminho. Não é a preocupação que a minha alma toda hora vem me lembrar, se ainda não pagou tal conta, se ainda não fez tal coisa, e agora que você vai viver aquilo, como é que você vai resolver aquilo outro. Não é isso que vai me fazer andar como menina. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho um coração corajoso. Eu medito na palavra, na verdade, porque é ela que me define. Então eu digo, eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu me movi até aqui, e eu sei que aquele que disse, vai chegar do outro lado, vai fazer com que a tempestade cesse na hora que tem que cessar, para que eu alcance o meu destino. Eu não vou me portar como a discípula que acorda Jesus e diz, não te importas que eu morra? Eu vou me portar como Josué, que diz, tá bom, Senhor, eu vou ser forte e corajoso. Eu vou meditar na sua lei de dia e de noite. Eu vou perseverar com o meu coração diferente. A palavra diz isso em Números 13 e 14, que Josué tinha um coração diferente. Ou seja, Josué tinha o solo fértil no coração dele. Por que você ainda não viveu o seu milagre? Tenha certeza que a palavra de Deus é imutável. Que a palavra de Deus permanece a mesma, que a palavra dele não volta para ele vazia. Observe as variáveis, observe o que o Espírito Santo quer falar com você. E querida, querido, eu normalmente prego para mulher, por isso que eu falo tanto no feminino. Se o Senhor falou e o seu solo está fértil, está alinhado, permaneça, persevere para transbordar no Espírito. Salmo 23:6 diz que Ele prepara para você uma mesa na presença dos seus inimigos. Será que esse lugar é realmente confortável? Será que estar na presença dos seus inimigos é um lugar feliz? Então ele unge a sua cabeça e o seu cálice transborda. Então pense, permaneça em Jerusalém, permaneça na palavra, porque se o Senhor vai ungir a sua cabeça, você precisa estar no lugar. Quem se assenta em uma mesa para receber a força e o alimento que há naquela mesa, não fica sassaricando de um lado para o outro, não fica se movendo conforme
ai, esse lugar não é tão gostoso assim, acho que eu vou procurar um outro aqui, que, ai, não gostei de quem está sentado do meu lado, ai, agora, se você vai ficar procurando um lugar, se você não vai andar de acordo com a palavra que está sendo formada em você, a hora que o óleo vier, onde você vai estar? Entende? Permaneça em Jerusalém, para que desça sobre você o Espírito Santo. E não é assim, eu já recebi o que eu queria, agora eu vou. Não, a medida é transbordante. A medida é, eu recebi, agora eu dou. Eu recebi, eu tenho, formou em mim, agora vem, agora é transbordante, vem você também, até transbordar. Transbordou, vira e dá para outra pessoa que está do seu lado. Começa a dizer, olha, tem milagre para você, Deus fez em mim, Deus vai fazer em você também. Entende qual é a porção de transbordar no Espírito? É permanecer no lugar onde o seu milagre é liberado. A palavra até agora pode ter sido força. Força. Medita, se lembra, não desvia. Você estava cansada? Bate a poeira aí. Você estava com sono? Acordou. Chegou a tua hora. E não é a tua hora de viver conforme o seu entendimento, é a tua hora de viver conforme a palavra que é dita sobre você. Você é salvo, eleito, santo, sacerdote. Agora é a hora da sua semente. Agora é a hora de você dizer, comi. Eu precisava comer para andar 40 dias. Agora eu vou discernir o que não é meu. A viúva precisava de pão. Ela olhava e entendia que a porção que ela tinha era uma porção que ela e o filho dela iam comer e iam morrer. Porque ela precisava de pão. Deus enviou um profeta. Colocou força naquela mulher para dizer, vai lá, prepara o bocado e traz para mim, porque não vai faltar. Não é traz para mim porque eu estou com fome e estou me priorizando, é traz para mim porque eu sei o que Deus disse ao teu respeito. Eu sei que Deus disse que não vai faltar, que Ele falou com uma viúva, e se Ele me mostrou você, é você a viúva. Então vai lá, traz para mim, porque não vai faltar. Aquilo que ela olhava como pão, era semente. Jesus, diante de uma multidão faminta, pergunta para Filipe, o que a gente vai fazer? Pastor, com todo o amor que eu tenho pelo Senhor, quantas vezes eu vi o Senhor nesse lugar? Ficava pensando, a gente perguntando para o Wagner, como é que a gente vai resolver? E aí, Filipe diz, 200 denários, porque era a forma que Filipe pensava, matematicamente. 200 denários não compram. Então vem André, sendo conexão, dizendo, olha, tem um menino na multidão, com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha cheiro de alimento. Tinha forma de alimento. Parecia muito que era alimento. Mas era semente. Esse menino traz para Jesus o que aparentemente era alimento. Se transforma em um milagre que força humana nenhuma poderia produzir. Você compreende que Deus está mudando a sua perspectiva hoje? Você compreende que Deus está dizendo para você, está percebendo que você achava que você tinha alimento, mas que na verdade você tem semente. Está percebendo que se você matar a sua fome em mim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus.
Se você matar a sua fome em mim, você vai ter força e coragem para dizer: isso é alimento, e isso é semente. Isso é a parte de Deus. A minha filha fez aniversário dia 11 passado. E ganhou alguns presentes em dinheiro. E a gente foi comprar algumas coisas que ela queria. E aí eu sentei com ela no shopping e falei para ela: filha, então, esse dinheiro, eu não dou mesada para ela, ela normalmente não mexe com dinheiro. Esse dinheiro que você ganhou, você precisa discernir o que é seu e o que é de Deus. E expliquei para ela 2 princípios. Eu só posso ensinar aquilo que eu vivo. Expliquei para ela 2 princípios: o dízimo e a oferta de primícias. E falei para ela: você precisa devolver para Deus o que é de Deus. E você precisa dar como honra para a sua pastora, para o seu pastor, aquilo que é dele. Você sente paz nisso, Ana Luísa? Sinto, mãe. Ela falou assim: sinto, mãe, porque se eu não der, a igreja para. Eu preciso dar dinheiro na igreja para que a igreja tenha dinheiro para não parar. Eu falei: é isso, filha. É essa a visão. Está perfeito. Eu estou falando de dinheiro, sim. Eu estou falando de dízimo e oferta, sim. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando de você discernir e não se movimentar por necessidade, por medo. Se movimentar por aquilo que Deus fala ao teu respeito. A igreja chegou até você. Ela vai parar em você? Sabe o que eu tenho pensado? Foi muito legal Elias chegar na casa daquela viúva. Não foi? Foi muito legal a palavra de Deus chegar em Sarepta daquele jeito, naquele poder, naquela força, com aquela coragem. Foi muito legal. E que consciência de responsabilidade tinha aquela mulher, que conseguiu entender: é o profeta de Deus que veio a mim pedir pão. É o profeta de Deus que conta comigo para sobreviver. Percebe? Eu posso dar a primeira parte, virar as costas e dizer: legal sua palavra, né? Agora não vai faltar, foi isso que Deus falou, né? Deus te abençoe. E ó, ou eu posso dizer: não, o profeta é minha responsabilidade. Vai ficar aqui até vir chuva. Eu queria que você olhasse para o que você tem, discernisse o que você tem e separasse o que é alimento e o que é semente. O profeta, a palavra, ela chega em você, mas ela não pode parar em você. Você precisa construir a sua vida no fundamento da verdade. E o fundamento da verdade é responsabilidade. Foi dado a mim. Foi dado a mim força, coragem, entendimento. Eu correspondo com um coração generoso. O solo fértil tem um coração generoso. Eu discerno o que é meu e eu discerno o que não é meu. Amém? Queria te convidar a ficar de pé e separar a sua semente. Eu espero que o banquete tenha suprido você de força e que você traga a sua boa semente nesse altar, para que nós juntos possamos nos lembrar da boa semente que é Jesus, na mesa da ceia. Amém?